Graça e paz, eu cumprimento a amada igreja com a paz e a graça que só há no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Que ninguém saia daqui nesta noite da mesma maneira que chegou, mas que sejam transformados, alimentados, vivificados com a palavra santa do nosso Senhor Deus, amém? Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 16. Nós vamos fazer menção do verso de número 5, que diz assim: Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuades-o e vê que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te pedimos sabedoria e entendimento, para que esta palavra venha ser lâmpada para os nossos pés, porque assim diz a Sagrada Escritura, e lâmpada para os nossos caminhos. Nos abençoe, meu Deus, com o entendimento desta palavra, e que nós possamos, Pai, praticá-la no nosso dia a dia. A palavra não é do homem, a palavra é tua. Assim, Deus, se manifesta. Espírito Santo, faça fluir essa mensagem, para que a tua igreja seja substancialmente alimentada por ela. Eu oro e agradeço no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amada igreja, o tema da mensagem que nós vamos trazer nesta noite é Dormindo no colo de Dalila, as 7 tranças de Sansão. Sansão, eu quero falar nesta oportunidade bíblica sobre a história deste herói, deste homem chamado Sansão. Sansão, ele foi um líder do povo de Deus, ele foi chamado por Deus, mas que sofreu um grande fracasso no percurso da sua história. A pergunta é: o que faz um líder de Deus, cheio do Espírito Santo, se render às tentações do diabo? Vamos tentar responder falando um pouco sobre a história desse personagem da Bíblia Sagrada. Sansão, cujo nome significa Homem do Sol, era um nazareno dotado de extraordinária força. Ele foi um dos 14 juízes que julgou a Israel, e sua história está descrita no livro dos Juízes, a partir do capítulo 13. Sansão era filho de uma mulher estéril, cujo marido se chamava Manoá. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse que ela seria curada e teria um filho, e este filho seria consagrado a Deus como nazireu, e através dele Deus livraria Israel das mãos dos inimigos. O voto de nazireu consiste em não cortar o cabelo e nem tocar em defuntos, coisas imundas, beber vinho, entre outras posturas que teria que tomar diante de Deus. O voto de nazireu está descrito em Números, capítulo 6, do verso 2 ao 8. Sansão foi tremendamente usado por Deus, e vários textos da Bíblia nos mostram a unção de Deus na vida dele. Casou-se com uma mulher do povo filisteu, mesmo tendo seus pais o contrariado. Sansão persistiu em querer casar com ela, e Deus tinha um propósito nisso. Em Juízes 14, versos 5 e 6, diz que Sansão matou um leão com as próprias mãos. Em Juízes 14, 19, diz que Sansão matou 30 homens dos asquelonitas. Em Juízes 15, nos versos 4 e 5, diz que Sansão tomou 300 raposas e amarrou tições em suas caudas e soltou ela na roça dos filisteus. Em Juízes 15, verso 4, diz que os filisteus amarraram Sansão com 2 cordas novas e ele as arrebentou como se fossem fio de linho queimado.
Em Juízes capítulo 15, do verso 15 ao 17, diz que os filisteus vieram contra Sansão, mas ele pegou uma queixada fresca de jumento e matou mais de 1000 filisteus. Em Juízes 16, verso 3, diz que trancaram Sansão na cidade de Gaza, mas ele arrancou as portas com umbrais e trancas, pôs em seus ombros e os colocou e as colocou no alto do monte Hebron. A unção de Deus estava na vida de Sansão, e ele nasceu para libertar o povo de Israel que vivia dominado pelos filisteus, mas infelizmente Sansão fracassou. Ele quebrou o seu voto de Nazireu. O primeiro erro de Sansão foi se casar com uma mulher dos filisteus. Mesmo contrariando seus pais, ele persistiu no erro. O segundo erro de Sansão foi, ao matar o leão, depois ele voltou por aquele caminho e retirou mel do cadáver para se alimentar. O terceiro erro de Sansão foi se envolver com Dalila, a prostituta. Se olharmos atentamente a história de Sansão, logo descobrimos sua fraqueza. Sansão não resistia a um rabo de saia. O diabo, sabendo que esta era a área mais frágil dele, ofereceu a ele Dalila. Deixa eu dizer uma coisa para você e recebe em o nome de Jesus. O nosso adversário, o adversário das nossas almas, Satanás, ele vai investir na área mais fraca da tua vida. Assim como ele deu a Dalila para Sansão, ele vai dar para você, na sua área de fraqueza, aquilo que tu almeja, mas que vai te afastar dos caminhos de Deus. Os filisteus, sabendo da paixão de Sansão pela filisteia Dalila, aliciaram a jovem com 1.100 moedas de pratas para ela descobrir o segredo da força do invencível Sansão. Dalila tentou não só descobrir o segredo da força de Sansão, como também descobrir como ele poderia ser dominado por eles. Ei, deixa eu te dizer algo importante ainda na introdução desta palavra. O diabo não quer só descobrir o seu segredo que você tem com Deus, mas ele quer descobrir como te derrotar. Como Sansão foi um tormento na vida dos filisteus, eu tenho certeza que você tem atormentado o inferno com a unção de Deus na sua vida, e o diabo vai fazer de tudo para te parar e te derrotar. Com Sansão, o inimigo usou Dalila. Ela o seduziu, o acariciou e deitou ele no seu colo e começou a interrogá-lo. Começou como em uma brincadeira, e Sansão participava desta brincadeira, mentindo em suas respostas, pois não sabia que poderia cair novamente no mesmo erro. Sansão disse que ficaria vulnerável como qualquer outro homem se o amarrassem com 7 fibras de arco que não tivessem sido secas. Dalila acariciou Sansão no colo, o fez dormir e chamou os filisteus. Mas quando os filisteus chegaram para o levar, o Espírito Santo se apoderou dele e ele arrancou as fibras sem dificuldade e derrotou os filisteus. Sansão disse-lhe que seria facilmente dominado, segunda tentativa de Dalila, se ele fosse amarrado por cordas novas, mas também deste se libertou sem custo quando chegaram os filisteus. Dalila de novo seduziu Sansão e ele, brincando, disse que se fizessem 7 tranças no seu cabelo e prendesse com os fios de tear, ele ficaria fraco. Pois quando Dalila teceu a 7ª deixa no cabelo de Sansão com uma rede e as apertou com um gancho, durante o sono de Sansão, este voltou a libertar-se facilmente. Eu creio que o Espírito Santo dizia: Sansão, chega de brincar, para, Sansão. Mas Sansão não parou, continuou brincando com as coisas de Deus. É assim, meu irmão, que acontece. Muitos cristãos, muitas pessoas continuam brincando com as coisas de Deus. Continuam dando mole, continuam entregando para o adversário as bênçãos, os propósitos que Deus tem colocado na sua vida, através da brincadeira, através de não levar as coisas de Deus a sério.
Pela persistência, Dalila conseguiu saber o segredo da força de Sansão. Ele lhe disse que se os seus cabelos fossem cortados, a sua força abandoná-lo-ia e ficaria fraco como uma criança. Dalila mais uma vez acaricia Sansão e o faz dormir no seu colo, e ela chama um filisteu para cortar o seu cabelo. Sansão acorda e pensa que mais uma vez iria vencer seus inimigos. Só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus havia saído da vida dele e ele não sabia. Amados irmãos, quantas pessoas já perderam essa presença, já perderam essa unção, mas ainda não sabem. Continuam fingindo, continuam pecando e depois vão para a igreja falar no nome de Jesus, querem demonstrar poder. Eu quero dizer para você: cuide, não durma, acorde, para que você não perca a unção do Espírito Santo. A Bíblia ela vai nos mostrar que Sansão foi rapidamente dominado pelos soldados, que lhe perfuraram os olhos e o prenderam com algemas de bronze. E ele foi levado para rodear moinhos na terra dos filisteus. Que derrota terrível! E quantos crentes têm passado pela mesma situação que Sansão? Homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo, cheios da glória e da unção de Deus, foram escolhidos, chamados por Deus e fizeram coisas extraordinárias nas mãos de Deus, mas que brincaram com as coisas de Deus, não deram ouvido à voz do Espírito Santo que dizia: pare, não brinque mais. Deus está falando com você nessa noite, meu irmão. Deus está falando com você nessa noite, minha irmã. Pare de brincar, leve as coisas de Deus a sério. As coisas de Deus são sérias, são santas, são sagradas. O diabo não brinca de ser diabo, mas muitos crentes brincam de ser crentes, brincam de servir a Deus. Brincam com o pecado, brincam com as tentações e o resultado acabam dormindo no colo do diabo. O sono de Sansão era tão profundo que ele não sentiu os filisteus cortando seus cabelos. Não percebeu o Espírito de Deus saindo da sua vida. Oh, meu irmão, é assim. O crente que vive uma vida espiritual de altos e baixos, brincando de ser crente, é o tipo de crente que diz assim: hoje eu não vou à igreja, está chovendo. Hoje eu não vou porque o culto é de ensino, eu não gosto, eu gosto é de louvor. Eu não gosto de pregação. Hoje eu não vou porque o culto é de oração. Hoje eu não vou porque eu estou cansado. Hoje eu não vou porque eu tenho algo para resolver em casa. Inventa todo tipo de desculpa para não ir à igreja e vive uma vida espiritual superficial. E eu só vou à igreja se for eu que for pregar. Se eu não tiver oportunidade, eu vou embora com raiva. Só vou ao culto se eu for cantar. Se não for, eu não vou. Se o pastor não me consagrar obreiro, eu saio da igreja, eu troco de ministério. Ei, para de brincar com as coisas de Deus. Sirva a Deus com alegria e prazer. Mas eu quero falar sobre o fracasso de Sansão, ou sobre as 7 tranças de Sansão, ou ainda 7 coisas que levam um crente ao fracasso, baseado nas 7 tranças que Dalila fez no cabelo de Sansão. Cada trança, meu irmão, minha irmã, simboliza um tipo de fracasso. Vejamos. A primeira trança de Sansão simboliza a fidelidade. Se há uma palavra intimamente ligada à palavra fidelidade, é a palavra temor. E nós estamos vivendo em um tempo de grande falta de temor no meio do povo de Deus. Provérbio vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós perdemos o temor, significa que perdemos também a fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade é ser digno de confiança. Ei, você é fiel? Sua esposa pode confiar em você? Seu patrão pode confiar em você? Seu pastor pode confiar em você? Quantos nos nossos dias não tem mais temor e nem mais fidelidade? Quantos estão dentro da igreja e não são mais fiel à igreja, não são mais fiel ao seu cônjuge,
não são fiel aos dízimos e ofertas, não é fiel à palavra de Deus, não é fiel à sua congregação. Hebreus 10:25 diz que nós não devemos deixar de congregar. Quando nós deixamos de congregar, nós deixamos de ser fiel à congregação, deixamos de ser fiel à igreja. Ei, faça um compromisso esta noite de ser um crente fiel. Não faça como Sansão, que não foi fiel ao seu voto de Nazireu. Diga assim: Senhor, dai-me fidelidade na sua obra. A segunda trança de Sansão representa o domínio próprio. A graça do domínio próprio faz dizer não ao diabo. Lembre-se de que disse Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é domínio próprio? É você dominar a si mesmo, suas emoções, seus impulsos, suas ações, suas reações. Quando alguém quiser brigar com você, não brigue. Lembre-se que quando um não quer, dois não brigam. Quando um não ouve a fofoca, outro não faz fofoca, não fala mal. Quando uma pessoa não realiza esses domínios, é porque está vazia da unção. Sansão não tinha domínio próprio, não podia ver uma mulher, era só alguma mulher seduzi-lo que ele já abria seu coração e se deitava no colo delas. A terceira trança de Sansão simboliza a falta de paz. Se você observar a história de Sansão, verá que ele nunca teve paz, estava sempre envolvido em algum problema ou conflito. E observando bem, a maioria desses conflitos de Sansão foram ocasionados por ele mesmo. O que eu quero dizer hoje é que paz não é ausência de conflito ou de guerras. Você pode viver uma vida de batalhas e ainda assim estar em paz perfeita, ter paz de espírito. E você pode viver sem guerra e ainda assim não ter paz no seu coração. A verdadeira paz é só Jesus que pode nos dar. Quando sentimos falta de paz em nossas vidas, é porque existe em nós um sentimento de desconfiança, ira e conflito. É quando nossa consciência não está tranquila, algo que incomoda, traz insegurança, o sono desaparece de noite e a alegria some de dia. Ei, Jesus quer nos dar paz. Paz com Deus, paz com teu irmão, paz consigo mesmo, paz perfeita, paz completa. Só quem tem a verdadeira paz tem uma vida tranquila e abundante. A quarta trança de Sansão simboliza a falta de alegria. Quando a alegria nos falta, aí vem a tristeza, o choro, a angústia e a depressão. Agora precisamos entender que alegria e felicidade são dois sentimentos diferentes um do outro. A felicidade depende da circunstância ao nosso redor. Exemplo: estou feliz porque passei no vestibular, porque casei, porque comprei um carro novo, porque adquiri a casa própria, porque fui consagrado ao ministério, etc. Agora, a alegria é um estado de paz de espírito e não depende das circunstâncias. Você pode estar passando grandes aflições, ainda assim está alegre, mesmo que isto não possa ser refletido no rosto. A alegria é a mais forte característica de quem está em Cristo Jesus. Só tem a verdadeira alegria quem tem Jesus no seu coração. Quando não conseguimos nos alegrar no Espírito, no louvor, a oração fica vazia, a graça e a alegria se foram. O texto não diz diretamente que Sansão perdeu a alegria, mas com toda certeza, quando o Espírito de Deus saiu da sua vida, foi-se também embora a alegria. Sansão com certeza não estava alegre rodeando moinhos na terra dos filisteus. Se está faltando alegria na sua vida, é um sinal que está faltando a presença de Deus. Diga nesta noite: Senhor, devolva-me a alegria. Fale mais alto, diga: Senhor, devolva-me a alegria. A quinta trança de Sansão, ela simboliza a falta de fé. Apesar da história não dizer que faltou fé a Sansão, nós podemos dizer que pelas suas atitudes lhe faltou fé para honrar o seu voto de nazireado. O que existe hoje em nosso meio é a fé falsa, que do ponto de vista bíblico é a fé em coisas falsas. Fé no horóscopo, fé no jogo do bicho, fé nas loterias, fé no bingo, fé no patuá. Ei, em quem está a tua fé? Se a tua fé está nessas coisas, então a tua fé é morta e está derrotada e fracassada.
Nossa fé tem que ser viva e colocada em Deus, que é vivo. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ei, Sansão dormiu no colo de Dalila. O cabelo dele estava trançado com 7 tranças. Mas faltava tanta fé em Sansão que ele nem sentiu seu cabelo sendo cortado. Estava dormindo o sono da incredulidade. Quando não sentimos nada, nem no louvor ou na pregação, é sinal de que falta fé. E que essa falta de fé, esse sinal de fé, está indo embora. Cuide da sua fé. Nesta noite, peça a Deus para aumentar a sua fé. Diga: Senhor, aumenta a minha fé em Ti e eu não quero jamais duvidar. A 6ª trança de Sansão simboliza o Espírito Santo. O que mais uma pessoa pode perder, já que perdeu a fidelidade, o domínio próprio, a paz, a alegria e a fé? Que Sansão perdesse tudo, mas não o Espírito Santo. Quando o inimigo tirou a 7ª trança do Sansão, o Espírito de Deus apartou-se de Sansão. Até a 6ª trança, o Espírito Santo ainda estava com ele. Cuidado com as desculpas como: não posso sair para visitar, hoje está frio, hoje está chovendo, já trabalhei muito esta semana, nem participar do culto eu vou, estou cansado, tenho muitos afazeres. Antes que a 7ª trança seja tirada, desperta, porque depois que esta foi tirada de Sansão, ele se sentiu impossibilitado. Foi tirada a força dele, chegou até a pensar que Deus ainda estava com ele, mas já não estava mais. Aí começou o fracasso. Ele tentava lutar como antes, mas não conseguiu. Filho, desperta antes que a última trança seja tirada, arrancada de ti. Desperte para fazer a vontade de Deus. Sansão pensava que Deus ainda estava com ele, mas já não estava mais. Aí começou o seu fracasso. Ele não podia lutar como antes. O que fazia a diferença na vida de Sansão não era o cabelo crescido, era o Espírito Santo na sua vida. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não somos nada. O que fazia a diferença na vida de Sansão não era o cabelo crescido, era o Espírito Santo na sua vida. Quando Davi pecou e Natã veio repreendê-lo sobre o adultério com Betseba, Davi caiu ao chão em prantos e disse que poderia perder tudo, menos o Espírito Santo em sua vida. A 7ª trança de Sansão perdeu a unção, a visão e a força. Quando foi cortada a 7ª trança de Sansão, ele perdeu a unção. Teve seus olhos furados e foi escravizado. Quantos crentes dormiram no colo de Dalila, perderam a visão e foram escravizados por pecados cometidos, consequências e erros. Agora estão cegos e escravizados pelo pecado, girando moinhos como Sansão. Giramoinho fala de andar em círculos, sem sair do lugar. O crente sem a unção de Deus é assim, sua vida espiritual é sempre a mesma coisa. Ele não cresce, não avança, não vai para frente. É que nesta noite Deus possa te dar a oportunidade de ter a sua situação mudada. Deus não nos chamou para rodear moinhos. Deus te chamou para avançar de vitória em vitória. As 7 tranças de Sansão foram cortadas e ele perdeu suas forças, sua unção. O segredo de Sansão não era o cabelo crescido, era sua obediência a Deus. Agora o que me chama a atenção é que não foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão. Observe bem que a Bíblia vai dizer que foi um filisteu que cortou o seu cabelo enquanto ele dormia no colo de Dalila. Sansão e sua queda é um aviso para que cada servo de Deus hoje possa não brincar com o pecado e o mundo. Dalila representa o mundo com suas seduções e prazeres. O filisteu que cortou o cabelo de Sansão representa o diabo. Enquanto você dorme no colo de Dalila, ele tira aquilo que Deus te deu. Sansão não vigiou. Como um juiz em Israel, ele não deveria ter ido em certos lugares, nem ter tido um caso com aquela mulher.
Ei, vigie, fuja da aparência do mal, fuja do colo de Dalila, fuja do colo do mundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos vencedores em Cristo Jesus. E eu quero encerrar fazendo uma breve oração em o nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, por essa mensagem maravilhosa que o Senhor ministrou aos nossos corações. Meu Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus, Pai, nos toma com a tua destra poderosa, nos conduz, Senhor da glória. Ó meu Deus amado, nos dá sabedoria, meu Deus, para que nós venhamos ter fidelidade, meu Pai, para que nós venhamos ter domínio próprio, para que nós venhamos ter paz na pessoa do Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus de Nazaré. Deus, aumenta sobremaneira a nossa fé, meu Deus da glória. Deixa, Pai, em nós a unção do teu Espírito Santo, meu Deus, e nunca tire de nós a visão, a força e a tua unção. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, em o nome de Jesus. Fortalece cada um, Pai, para seguir a jornada infante, olhando para frente e vencendo as batalhas pelo poder santo que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e por fé te agradecemos. Amém e graças a Deus.